Olá, tudo bem? Pessoal que tá em casa. Meu nome é Paula Cabreira, eu sou repórter do JNC Podcast. A gente está recebendo hoje aqui a visita ilustre de Eduardo Veloso, que é CEO da Trastevere. É isso? Falei certinho? Trastevere ou Trastevere, se for mais trocado. Isso, É Paula. italiano. Não é? A empresa do Eduardo, ela ajuda o pessoal que é italiano a conseguir a cidadania italiana, é Perfeito. isso? E o passaporte, que é o sonho da gente de poder pegar aquelas filas lindas, não pegar aquela fila horrível na alfândega para poder entrar. Cidadão europeu, é isso. Eduardo, me conta um pouco. Como foi que você teve essa ideia? Como é que foi que você conseguiu descobrir esse nicho? E você morou na Itália, né? Conta como é que foi esse Perfeito. começo. Inicialmente, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Tudo começou em 2004. Eu era empresário, eu tinha escola de informática e acabei perdendo minha mãe, faleceu. Eu falei, bom, eu quero virar a mesa, quero virar o jogo. Acabei vendendo a escola de informática e em 2004, setembro de 2004, fui para Itália. Paula, eu não sabia falar oi. E peguei um avião, comprei passagem de ida e volta. Quando eu cheguei lá, eu rasguei as passagens de volta. Eu falei, chega, não tem como voltar, agora eu tô aqui. E aí tem que começar as estratégias, né? Você fala assim, bom, onde tem brasileiro, o que eu posso fazer? E eu lembro que eu ficava estudando o idioma italiano por conta, e é muito comum lá na Itália você dividir apartamentos. Uhum. É tão caro quanto São Paulo. E é engraçado que eu morava com um rapaz da Costa Rica, a esposa dele do Equador, e no outro quarto um cara de Honduras, e eu era o brasileiro. E aí ele falou, Edu, mas não vai lavorare, né? Mas você não vai trabalhar? Eu falei, cara, mas mal eu falo italiano, como eu vou trabalhar? Meu, acorda 4 horas da manhã que eu vou te colocar atrás de uma máquina de café. Barista não fica desempregado na Itália. E aí ele me deu primeiro mestiere, a minha primeira profissão. E ali eu comecei a estudar o idioma italiano e a me pagar, né? Porque quando eu fiz uma limpeza, eu ganhei 40 euros. Eu falei, bom, a Itália já não tá mais sendo dinheiro do Brasil. A conversão vezes 5, eu falei, cara, agora eu tô trabalhando, agora eu tô no jogo. Então esse foi o primeiro desafio, de ir para lá sem conhecer ninguém. Eu fui para uma igreja de brasileiros, porque eu precisava morar, eu precisava estudar. E eu fiz um pouco de tudo. Existe um jornal, existe até hoje, ele chama Porta Portese. É uma das feiras mais antigas da civilização. Uhum. Todo domingo, em Roma, bairro Trastevere. E eu peguei esse jornal e eu falei, bom, eu preciso trovare um lavoro, eu preciso encontrar um trabalho. E eu encontrei uma família sarda que tinha um banco de peixe no supermercado, eu começava a limpar peixe. Então, para mim, qualquer emprego era emprego, não estava saindo mais dinheiro do Brasil. E aí eu comecei a estudar o idioma italiano. Então eu fui barista, eu vendia peixe, eu trabalhei numa loja da Sardenha, né, uma loja sarda, que vendia botarga, que é um tipo de o ova do peixe ressecada, e se você gratuja, vira uma espécie de tempero, é maravilhoso. Vendia vinhos, então você vai se virando nos 30 no caso, então eu acabei ficando 6 anos na Itália. E aí começou o meu primeiro contato com a Itália, e até mesmo, Edu, mas por quê, né? Por que Trastevere? Porque foi o bairro onde eu sempre morei esses 6 anos. Quem puder pesquisar, né, dar um Google, Trastevere é um bairro boêmio, é como se fosse os Arcos da Lapa do Rio de Janeiro. Quem vai para a capital da Itália, Roma, ali, não tem como não passar pelo bairro Trastevere. E vai a dica, gente, vá jantar no bairro Trastevere, principalmente no verão, é a coisa mais linda do planeta. Fica a dica, Paula, pega o Márcio, meu maridão, e fala, maridão, me leva lá. E me diz uma coisa, você voltou pensando já nessa abertura? Não, jamais. Então, por que eu voltei? Olha que história interessante, bem rápido. Quando eu tinha escola de informática, quando eu empreendia, uma das minhas alunas é a minha atual esposa. Então, eu fui aluno dela, então a gente já se paquerava. Fui para a Itália, fiquei 6 anos, e quando voltei, eu acabei reencontrando ela pelo MSN, enfim. E aí eu falei para ela, Vanessa, eu tô aqui de férias,
se a gente namorar, eu fico no Brasil. Ela falou, eu duvido. Eu larguei tudo, Paula. Eu voltei para Itália para me desfazer das coisas. E hoje nós somos casados, eu tenho o Joaquim, o meu filho. Então aí eu voltei para o Brasil por amor. Mas também, já outro desafio. Eu não tinha emprego, não tinha nada. Acabei sendo instrutor de treinamentos por alguns anos. E aí eu vou acelerar o tempo. Em 2017, que eu comecei a empreender com cidadania italiana. Porque esse período na Itália, eu fui fazer o meu processo, eu fui com a minha documentação. Eu não tinha os traquejos, eu não sabia como funcionava. E eu fui aprendendo. Entre um trabalho e outro, aparecia alguns amigos, sabia que eu morava lá e ficava ali comigo. Edu, me ajuda com a minha cidadania, me ajuda com a minha cidadania. Então eu falei, opa, existe uma oportunidade aqui. Mas até então era amadora. E aí em 2017 surgiu a oportunidade de eu abrir um escritório. Eu falei, acredito que eu não queria voltar a empreender, mas eu acho que está no sangue. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer, as coisas vão se encaixando. Acabou caminhando para isso. Acabou caminhando para isso. E eu falei assim, bom, cara, que nome que eu ponho no escritório? Que nome? Eu falei, bom, Trastevere, eu morei lá, um bairro boêmio, é maravilhoso. E eu comecei de uma forma muito pequenininha, muito pequena ali, só eu, uma impressora e com muita vólia, com muita vontade. Eu falo que eu sou uma pessoa muito inconformada. Eu faço acontecer. Então começou de uma forma muito pequena, o escritório, e as coisas vão crescendo, porque o mercado ele é carente de um bom profissional. Sim. Você sabe, se você é mulher, vai numa loja de roupa feminina, se você é bem atendida, fideliza. Sim. E hoje, para você entender o meu mercado, nós temos hoje um mercado de 30 milhões é muita gente. De descendentes de italiano. Eu faço um desafio agora, pega qualquer revista, pega qualquer jornal, assiste o Jornal da Globo, o Jornal Nacional, tudo é sobrenome italiano. É meu cliente. E aí basta, quando as pessoas sabem que eu faço cidadania italiana, aí começa, Edu, mas o que eu preciso fazer, como funciona, quanto tempo demora, e aí eu falei, bom, o negócio começou a crescer. Hoje, para você ter uma noção, 2023, nós estamos em 2 lajes, nós temos quase 800 metros de escritório, nós empregamos 64 funcionários, é muita gente, muita gente. Hoje eu falo que eu só vou lá para tomar café, porque eu sou o cara de relacionamento. Eu não faço uma triagem, eu não faço mais uma ligação, eu não faço uma genealogia, que é uma pesquisa de documentos, eu não monto uma pasta. Então hoje já tem um ciclo, já tem uma operação funcionando sem a minha mão. Mas agora o líder, qual que é o meu papel? É abrir outras unidades. Paula, eu te pergunto, será que tem descendentes de italiano em Serra Negra? Nossa. Em Dayatuba, Paraná, Florianópolis, Edu, Rio Grande do Sul, pelo amor de Deus, eu fui pra lá, o pessoal inteiro italiano ali. Inteiro. Será que tem brasileiro em Dublin, na Irlanda? Edu, o que o pessoal vai fazer lá? O pessoal vai fazer intercâmbio, mas tem muita gente descendente que uma vez que você, olha, benefício, pessoal, vantagens, uma vez que você é cidadão europeu, você tem bolsa de estudo na Europa. Então a pessoa vai lá por 6 meses, faz um intercâmbio, ela não renova, ela prefere, com o investimento, fazer a cidadania italiana dela. Então esse é o cenário que nós temos hoje, uma empresa muito consolidada. Existe uma palavra, Paulo, aqui eu falo assim, fiducia. Fiducia é confiança. Quando eu recebo um cliente, eu falo que eu preciso de 10 minutos do tempo do cliente lá no meu escritório para fechar o processo. Porque, Eduardo, você é bom, você é um bom vendedor? Não, não. O cliente ele já pesquisa tudo. Ele quer segurança. Ninguém quer ser passado para trás. Então, na hora que ele vê uma empresa consolidada, com os funcionários em 2 lajes, ele fala, opa, esse daqui não vai fugir com o meu dinheiro. Então, isso conta muito hoje em dia, porque tem como todas as profissões, tem muita gente que é aventureira. Com certeza. É oportunista, no caso. E aí a gente tem esse desafio de levar a excelência e levar a qualidade para as pessoas. E é o que você falou, né? São 30 milhões de descendentes de italianos que podem pedir isso, né?
E você dá um caminho, porque assim, o Eduardo perguntou assim pra mim antes, Cabreira, de onde vem esse nome? Eu ainda falei pra ele, o meu eu sei que é espanhol, porque a vovó recebe a aposentadoria pela Espanha. Fato. Aí eu já sei ali o caminho. Mas, como eu disse pro Eduardo antes, por ter essa descendência, eu sei, por exemplo, que foi o que ele falou, da facilidade. Então, no caminho pra Espanha, eu teria que ter pedido isso até os 18 anos. E eu sei que, por exemplo, eu tenho amigos que acabaram indo, que a Espanha tem um programa incrível de intercâmbio para quem quer fazer, principalmente paisagismo, arquitetura. Isso. E assim como a Espanha tem esse programa, a Itália tem diversos outros programas para quem quer estudar fora, ou mesmo quem quer morar lá. Tem uma coisa que eu vi muito, que era aquela coisa de você compra uma casa... A €1. A €1. Fato. Existe. Porque as cidades italianas, elas estão morrendo. Estão morrendo. As pessoas jovens não ficam na Itália. Eles vão para Inglaterra, eles vão para os Estados Unidos. E aí o que acontece? Você que é o prefeito, né, o síndico, você tem que fazer alguma coisa. Tá morrendo a cidade. Casa €1. Na verdade, você tem que fazer um depósito de 5 mil euros na prefeitura. Se você fomentar a economia por um ano, você pega o dinheiro de volta, mas você não pode vender a casa. Então, é uma estratégia. Mas é fato, existe. E você falando da cidadania espanhola, Paula, cada nacionalidade tem, né, as suas etapas ou os seus módulos. Que nem, vamos falar um pouquinho das pessoas que têm a descendência italiana. Edu, como que eu posso fazer o processo de cidadania italiana? Primeiro, Paula, o cliente ele pode ir lá com dinheiro, porque não é o dinheiro. Primeiro, cadê a documentação? Então, através de certidões de nascimento, casamento e óbito, eu preciso comprovar a origem dele, né? A ascendência de baixo para cima. Então, às vezes o cliente fala assim, Edu, tá aqui o dinheiro, eu quero fazer o processo. Fala, mas cadê o ato de nascita? O que é isso? Cadê a certidão de nascimento do italiano? Ah, não, eu tenho o casamento dele, eu tenho óbito, deve estar na comunital. Não existe isso. Primeira coisa, nós temos que mapear todas as certidões, desde o nascimento do italiano até o último requerente. Pode ser o meu filho, nascimento dele. Então, a cidadania italiana, ela se dá por comprovação de documentos. Mas aí eu vou voltar um pouquinho, Eduardo. Por favor. Eu falei. Eu, por exemplo, sei que eu sou neta de espanhóis. Perfeito. Então, assim, tem um vovó ali viva Isso, que ainda. Contou. Quem pode pedir? Neto pode? Bisneto pode? Legal. Meu marido, por exemplo, ele poderia, se fosse italiana? Perfeito. Porque tem isso, né? Não adianta nada eu ir e não poder levar a família. Com certeza. Então vamos lá. A cidadania italiana, ela se dá, né, por documentação, por origem. Edu, eu não tenho ninguém da Itália, zero. Eu posso ter a cidadania? Com certeza não. Mas, quem sabe a gente pegando a documentação, aparece um italiano. Tem gente que sabe que é descendente, tem gente que não. A gente faz cidadania de muitas celebridades, muitas celebridades. Vamos chegar lá. Tem gente que fala assim, Edu, será que eu tenho? E eu pego às vezes uma certidão do avô dele, do avô, e fala lá, olha, o avô paterno natural de Pescina Abruzzo, Itália. Falo, cara, achamos. Então tem gente que já tem essa informação mapeada até mesmo por alguém da família, e tem gente que fala assim, não tenho documento. Então, cada caso é um caso. Se a pessoa entra lá no escritório, ela não tem mapeado, nós temos um departamento hoje, que é um departamento de genealogia. Só para esse serviço. Pesquisa e busca de documentos. Eu não sei se quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, tem a noção disso. As certidões, elas se falam. Paula, se eu pegar a certidão de nascimento do seu filho, da sua filha, tá falando lá quem é o declarante. O pai foi registrar. Tem o nome da mãe, que é você. Sim, na certidão consta o nome dos avós paternos. Então imagina se eu pego do seu pai ou da sua mãe, quem dá descendência. Chega no espanhol, chega no italiano. As pessoas não têm a noção disso. Esse é o primeiro passo. Eu tenho que ter documentado a documentação, eu tenho que ter fato. E todo o trabalho que a gente tem lá de genealogia tem documentos que a gente não acha. E tem muita história, hein? Se vocês me permitirem, o que tem de bigamia, vocês não fazem ideia. Paula, bigamia. Paula, aquele vozinho italiano, que coisa mais linda. Paula, o cara às vezes ele largou família
E casou com uma brasileira linda, maravilhosa. Você, sou solteiro, Paula, tem muita história, tem muita acredito coisa. em você. Vou voltar pra ele, mas eu acredito em você porque, assim, como eu disse, vovó é postado pela Espanha. E quem leva a vovó pra fazer esses documentos sempre sou eu. E aí, na última renovação, a moça falou assim pra mim, mas eu preciso da certidão de casamento. Vovó me entregou um papel que não era a certidão de casamento. Quando ela entrou no navio, o capitão fez um documento que os dois estavam juntos, mas não era o casamento. Gente, vovó ficou revoltada. Eu casei na igreja, eu sou casada, vocês estão falando que eu não sou. E vovó tem 94 anos hoje. Ficou nervosíssima. Aí a gente entrou em contato com a família na Espanha, e eles foram lá e realmente tinha certidão. Ela não tinha isso nem dos documentos dela, ela tinha só o do capitão falando que eles estavam no barco juntos. Mas ela tinha. Então é isso também, né? Você tem esse papel de ir atrás dessas informações. Tudo. Eu chego e falo pra você, tenho família, e aí vocês que vão atrás. É interessante, Paula, porque tem muitos clientes que vão lá e às vezes eles abrem uma gaveta e falam assim, Eduardo, eu ia jogar isso aqui fora, ia botar fogo. O que é isso? Paula, eu pego o documento e eu falo, cara, isso daqui é o Santo Graal. Santo Graal? Ato de nasta, o seu processo está pronto. E daí? Eu falei, não, e daí não. Tem gente que daria um pulmão para ter um negócio desse. Ele enfia embaixo do braço e vai embora. Tem gente, Paula, uma vez foi um cliente lá, em 2017, ele destacou uma folha de cheque, ele rasurou e um gatilho mental, ele jogou na mesa. Eduardo, benefício em ter um passaporte italiano. Eduardo, eu vou empreender nos Estados Unidos. Fato. Para eu empreender como brasileiro, eu tenho que empregar 10 americanos e investir 900 mil dólares. Eu não faço ideia quanto que é de dinheiro. É difícil. Para eu empreender como italiano, eu tenho que dar emprego para 10 americanos e investir 100 mil dólares. Nossa. Então a diferença é brutal, gritante, né? é brutal. Então, Edu, se você achar o documento do meu italiano, põe o valor que você acha que quanto vale o seu trabalho. Só que na época não tinha a estrutura que eu tenho hoje. Acabamos não achando. Não tinha noção da validade dos benefícios. Tem gente que não tá nem aí com a cidadania europeia, mas tem os benefícios. Eu vou empreender como italiano nos Estados Unidos. Hoje, pra gente tirar um visto americano. Gente, visto americano. Vou te falar. 2 anos, 1 ano de fila. Agora tá caindo, né? Mas quando porque eu deixei o meu visto vencer. Minha filha não tem, nem meu marido. Quando eu entrei na fila pra eles, 2 anos e meio. Na época eu tava com quase mais de 480 dias, era isso, né? Mas tipo, o tempo médio era 2 anos, assim. Chutando baixo. Paula, você, passaporte europeu e espanhol, quem é um europeu, você pode embarcar amanhã para os Estados Unidos. Não precisa de nada, é só você preenche um extra, paga 14 dólares e embarca amanhã. Gente, olha a vantagem. Tem gente que não consegue fazer o visto americano e parte para a dupla cidadania. Eu cogitei, porque o tempo era esse mesmo. E aí eu volto a te falar. Neto pode, bisneto pode, qual que é o tempo? Da italiana não tem limite de geração, não existe um limite da geração. Olha que beleza. Então, mas assim, até quando isso? Não sei. A lei para vocês terem uma noção, mudança, a lei sempre vai estar mudando. Eu sou proprietário de um escritório de cidadania portuguesa. Eu não misturo, né, os escritórios. A cidadania portuguesa, ela tem limite de geração, é até a 3ª geração. Por parte de pai, eu sou bisneto de português. A bisavô falecido, meu avô falecido, a 3ª geração, meu pai faleceu. Eu hoje, pelo benefício que a cidadania europeia me dá, eu desembolsaria hoje fácil 100 mil reais para ter um passaporte português. Não é mais dinheiro. É condição. Então, eu não tenho mais a condição de fazer o passaporte português porque eu sou a 4ª geração. Então, perdi a oportunidade. A italiana ainda não tem isso. Então, pode sim promulgar uma lei, olha, a partir de 2025, vamos tirar uma geração. Só até a 3ª geração. Então eu falo, quem tem intenção... Edu, não tem a documentação, vai atrás agora de tudo isso, porque uma hora pode arrochar a forma de se trabalhar. Porque eu estava conversando antes, né? A italiana ainda é a lei mais branda ali, né? A lei mais branda, muito bem. Porque eu não consegui o passaporte, como eu disse, vovó espanhola, eu não consegui, porque eu tinha que ter até 18 anos para fazer a solicitação. Agora eles estão revisando a lei, mudando as possibilidades, mas aí é o que o Eduardo falou.
tem que procurar um escritório que vai fazer essa verificação, que vai entrar com os documentos, vai ver tudo. Porque é uma encheção de saco também, né? Os caras é muita burocracia. É burocrático, não tem pra onde correr. É claro, precisa de uma assessoria. É a mesma coisa, para construir um prédio, você pode construir sozinho, mas você sabe fazer? Sabe? Tem os traquejos. Exato, né? Quando você vai construir um prédio, não é construir como uma casa, né? Você tem várias lajes, você tem que ter toda a fundamentação de como que vai ser feito aquele pilar, senão lá na frente o negócio não anda. Vai cair na tua cabeça. Então é mais fácil você realmente ter esse... Que nem, ó, só para você entender, imagina uma certidão, olha só, certidão de casamento. Uma certidão de casamento, o prazo legal dela é 180 dias. 6 meses. Imagina eu chegando na Itália, fazendo um processo administrativo que é em loco, e eu não sei dessa informação, eu tô lá na Comune, dando pro oficial o processo. Ô, Paula, ele não quer saber o que tá lindo e maravilhoso. Nossa, ato de nasce tá bonito, certidão de casamento. Ele quer pegar o documento que ele vai achar errado. Ele vai puxar um casamento, porque o casamento, o status muda. Nascimento, você já nasceu, o óbito, você já faleceu. Se ele pegar uma certidão com 182 dias, ele fala, Paula, você tem aliança? Não, tenho. Por quê? Porque essa certidão aqui, eu não sei se você é viúva, se você é separada. Então faz o seguinte, pode deixar a documentação aqui, mas essa certidão eu não vou aceitar. Você tem que volta para onde você saiu e me dá novamente. Não, ele fala assim, próximo. Falou próximo, sai da fila. Acabou. Não vai discutir porque você vai piorar as coisas. Adiantar. Então tem os detalhes de um processo no caso. Não, eu sei disso, Eduardo, porque eu vou te falar que assim, a gente não tem essa noção, né? Quando eu fui casar, eu fui levar minha certidão de nascimento. E aí eu comentei com o Eduardo aqui, eu nasci numa cidade que tem 8 mil habitantes. E aí ele falou assim, você não tem a atual? Eu falei, como assim? Aí ele me disse, ele falou, não, qualquer certidão de casamento ou nascimento tem uma validade, a sua não tá válida, eu preciso que você traga outra. E aí, pra pedir numa cidade de 8 mil habitantes, gente do céu, naquela época não era, tinha que ir até lá, aí a minha tia pediu, mas no dia do meu casamento, eu não consegui casar, porque não deu tempo de fazer os trâmites legais. Então eu fiz. A experiência. Minha mãe adora. É bom que eu já casei 4 vezes, né? O povo já me conhece. Então, assim, fiz só o circo, como diz minha mãe. Então, eu fiz só a coisa com o oficial ali, fazendo, né, o cerimonialista. Aí, depois, eu fiz o casamento no civil. Depois do casamento civil, eu fiz o casamento no religioso. Aí, depois do casamento no religioso, eu fiz os 10 anos. Então, eu fiz os 4 casamentos, que eu adoro. Mas aí eu comecei a ter noção de como essas coisas... A burocracia. E a gente tá falando de uma burocracia com uma coisa simples. Era um casamento aqui, Brasil. E eu não consegui fazer porque eu não era aquela coisa de eu estar da mesma cidade que meu marido. Porque se fosse, ele conseguiria ter pedido, porque meu marido na hora pediu e eles conseguiram, era ali. Como eu tava numa cidade de 8 mil habitantes. Não, Paulo, é uma odisseia. É uma odisseia porque documentação. Uma vez... eu mandei um cliente para a Itália e ele chegou para mim e ele falou, Eduardo, eu tenho toda a documentação. O ato de nascita tá numa comune X. O nome do meu italiano é esse, a data de nascimento é essa, o nome dos pais é esse. Eu falo, perfeito, se você tá me dando tudo. Paulo, eu mandei esse cliente para a Itália. Mandei, na fiducia, na confiança. Quando, mais ou menos um mês que ele já estava na Itália, o pesquisador me ligou desesperado. Falou, Eduardo, você não sabia o que aconteceu. Eu falei, o que foi? Não tem ninguém nessa comuna com esse nome. Se não tem, Paula, começa do zero. Aí você já começa a acionar o plano B, né? Você fala, eu tenho que resolver. Porque o cliente ele não quer saber. Não. Quem é o especialista somos nós. Isso você tem que resolver. E ele acreditou, né? Tipo, eu movi o mundo todo, todos os nossos contatos, staffs. Eu falei, galera, não importa o valor que vocês vão cobrar, eu preciso desse documento. E, por sorte, do escritório, localizamos. Mas é um risco que hoje eu não correria. Entendi. É aquela comune, então assina o termo, caso não esteja lá atrás Trastevere, né, o nosso escritório não se responsabiliza. Então você vai evoluindo, no caso, você vai aprendendo, né? São as experiências do dia a dia. E aí até a 4ª geração, pelo que você falou, né? Hoje na Itália não tem... Isso, então para a cidadania italiana não existe limite de geração, basta você conseguir comprovar... Mas, por exemplo, eu tendo comprovado, o marido também pode, a filha também pode? O marido é assim, ele é bonzinho, ele leva café na cama, ele arruma a cama,
Eu falo que Vale a pena. a naturalização é por obediência ali. Casei 4 vezes, vai. Então, nesse caso, eu acho que tá valendo. olha que interessante. A naturalização, que é o termo que a gente usa para esse tipo de cidadania, existem critérios. Então, uma vez, primeiro eu tenho que fazer a cidadania, né, do requerente e dos filhos. Os cônjuges não entram agora, então faço o processo, reconheço. Uma vez reconhecida a cidadania italiana, eu vou falar com os meus clientes, olha, realizamos, os menores têm passaporte, vamos falar agora dos cônjuges. Então hoje, para quem é cônjuge de um cidadão italiano reconhecido, são 3 pilares. Primeiro, antecedentes criminais. A pessoa ela não pode ter antecedentes nos países onde residiu. Edu, meu marido viveu só no Brasil, não tem nada. Ótimo, a gente puxa lá um nada consta. 2, união estável. A Itália não reconhece união estável. Edu, eu tô amigado há 30 anos. Cara, é a pessoa da sua vida. Vai no cartório amanhã, casa. Só que se você casa com a pessoa, você tem que ter ou 3 anos casado no civil, para quem não tem filhos, e 18 meses para quem está casado. Então, legal. Já tenho lá a segunda etapa. A terceira etapa é uma lei surreal. O cônjuge, ele tem que ser proficiente no idioma italiano. Putz. Então, o maridão tem que falar o idioma. Que falar. Eu sofro com isso em casa porque a minha esposa já falou, eu não vou aprender a falar o idioma italiano. E a gente voltou de viagem agora, quer dizer, eu e meu filho, a gente poderia ter passado pelo portão de europeu e por causa dela eu falei, não vou passar. Vamos esperar. E é uma fila de 1000 pessoas, de verdade. Eu sei, eu imagino, gente. Então, eu gosto de viajar. Mas vale muito a pena. Só que uma vez que a gente naturaliza, né, o cônjuge, ele não perde, é uma dupla cidadania. Só que se separa, a pessoa não tem como passar a descendência. Então morre nela, no caso, uma naturalização. Entendi. Mas dá para fazer normalmente, tá? O problema é o cônjuge ir para um proficiente, ele para um curso. Hoje é um nível 3 de 5. Hoje é um curso aí de pelo menos 1 ano e meio, 2 anos. Entendi. A pessoa, mas vale a pena, não tem como não dizer isso. Basta você se esforçar. E Eduardo, quanto custa? Vamos falar de processos. Existem 3 formas hoje de a gente pleitear uma cidadania italiana. Primeiro, Eduardo, eu não quero fazer por assessoria. Posso fazer sozinho? Claro. Vai aonde? Vá no consulado italiano do estado onde você reside. Vamos falar aqui de São Paulo? Hoje, então, tem um consulado na Paulista. Só que, gente, não é ir lá no consulado e pleitear. Existe uma fila de 10 anos. É domínio público, só entrar no site do consulado. Então, se nós estamos em 2023... 2033. Como eu disse, no meu caso, por exemplo, eu não consegui 2033. Aí, passaram 10 anos, um semestre antes, eles vão chamar. Olha, fulano, nós vamos chamar vocês daqui a 6 meses, prepara a documentação. Então, hoje, pelo consulado, se demora 10 anos e você paga 300 euros. Quando vai um cliente lá no escritório e eu falo, para quem que é a cidadania? Edu, para os meus filhos. Eu estou estabelecido no Brasil, eu tenho meu emprego, eu não saio daqui. O filho tem quantos anos? 2 anos, eu falo, não me dá dinheiro. Vai no consulado e entra na fila. Por quê? Uma criança com 2 anos mais 10, 12, é uma criança. Não vai mudar em nada. Então é verdade. Então tem muitas pessoas que pleiteiam pelo consulado. Esse é um fato. Então hoje você vai gastar mais ou menos uns R$500 por documento, porque cada certidão, lembra, você tem que pedir ela inteira o teor. Sim. Nós temos que fazer uma tradução juramentada para o idioma italiano. Sim, meu Deus. E existe uma convenção de Haia, que é um tratado entre países. Para um documento brasileiro ter validade em outro território, é um apostilamento. Cara, R$117 um apostilamento. Então hoje você vai desembolsar pelo menos uns R$8.000 em documentos. Mas, gente, tem que ver se vale a pena. Você poder morar na Europa, eu só vejo vantagens nisso. Então, uma das formas é consulado. Eu falo que é o caminho mais demorado e mais barato, porque você paga 300 euros. Ponto. Uma das outras formas de você pleitear a cidadania italiana, essa é 99% dos nossos serviços lá no escritório. É via judicial, via tribunal ordinário. Vamos dar um exemplo de Roma. Paula, hoje em dia, ninguém mais viaja para a Itália. Ponto.
Edu, me explica isso. Hoje é tudo via aplicativo. Então nós vamos montar a pasta Brasil do cliente. Imagina uma família de 4 requerentes. Então solicita a certidão do italiano, lá na Itália, casamento dele, óbito, aí começa a abrir, né, os irmãos, até chegar. Montamos a pasta Brasil. Nós enviamos o processo por DHL para a Itália. Nós temos escritórios, né, de advocacia na Itália, da Trastevere. A gente faz uma procuração dando poderes para o advogado para representar a família. E ele protocola no tribunal ordinário da onde nasceu o italiano. Até o ano passado, todos os processos eram julgados em Roma. Do ano passado para frente, agora está sendo distribuído, está sendo mais rápido. Então, em até 18 meses, o processo está julgado. Caraca, Edu, 18 meses eu quero. Então, a gente faz via judicial. E é interessante assim. Hoje, um processo via judicial, a gente faz processo de 20 requerentes, de 18, de 10, de 2. Quando aparece um cliente, eu falo... Tudo bem. Não tem mais gente da família? Não tem mais gente da família. Tá Eduardo, junto. não tem ninguém. Eu falo, então faz um teste. Cria um grupo no WhatsApp, põe a bandeirinha da Itália, põe o sobrenome, faz uma perguntadinha. Ô, Paula, cara, começa a pipocar tanta gente, por quê? Pessoal, eu com você ou sem você vou fazer o processo. Vocês querem aproveitar? Muito mais barato, né? Porque daqui a uns 2 anos, você vai estar com o passaporte na mão, aquele primo que nunca pergunta da gente. Ô, Edu, Oi, você é oi sumido. Eu vi que seu filho tá com o passaporte na mão. Você tem o... Como? Por que você não me chamou? Se você tivesse me chamado, eu entraria no processo. Então, hoje é muito vantajoso você colocar mais pessoas da família. E se você quer saber um valor, eu chuto assim. Hoje, um processo com 4, 5 requerentes, você não gasta mais que R$8.000. Hoje, lá no escritório, a gente parcela até em 24 vezes. Edu, pera um pouquinho. 10 parcelas, 20 parcelas de R$400 ou 10 parcelas de R$800, aonde eu assino isso. Exato. Então tem que correr, porque ó, hoje, a realidade, nós temos uma primeira-ministra na Itália que é braço de ferro. Para ela falar assim, quero mudar, gente, acabou. Até eu já mando um currículo para cá. Eu falo, Paula, perdi meu negócio. Então é muito sério isso. Nós temos um nicho hoje de 30 milhões. Você que é descendente, manda um e-mail, manda um WhatsApp para o escritório e fala assim, Edu, vê como é que tá a minha situação, vê o que eu preciso. Aí vamos entrar... Sim. Edu, eu quero, mas eu não tenho certeza que eu consigo. Você faz esse processo para fazer essa análise? Isso. Antes da gente iniciar um processo judicial, tem que ter a análise prévia da documentação. E quanto custa? Não é assim. Eu posso fazer uma análise rápida, eu só não vou me aprofundar na documentação. Exemplo. Existe um termo jurídico que é a retificação. Então, às vezes, é muito comum você ter lá o sobrenome Bertelli e no Brasil, quando a pessoa veio pro Brasil, lá na embarcação ficou Bertol. O Bruno tava falando aqui, né? Bruno, Sim. Conta aqui pra gente, qual que é o seu nome? Botassin. Botassin. Como que era lá na Itália? Botassin com 2 T's. Botassin com Botatini. E aí... Botassin com 2 T's. Isso. E essa mudança faz com que, Paula, de repente, você consiga... De cada 10 certidões, Paula, 9 ou 10 tem erros. É muito comum. Imagina que o italiano nasceu no dia 1º de janeiro de 1890. Fato. No casamento dele em Santos, ele, natural da Itália, nascido no dia 25 de dezembro. Que foi o que aconteceu com o vovó, né? A gente não conseguia o documento porque aqui em Santos tinha que renovar. Cara, retificação. Então, quando entra uma retificação, e é muito comum, eu falo, tem algum advogado da família? Tem. Mas entende de registro civil? Entende. Faz o processo com ele. E tem gente que fala, não, Edu, eu não quero nem envolver familiares. Faz você. Hoje, para você fazer uma retificação administrativa, que é via cartório, então eu tenho que ir no cartório onde tem o erro. Foi em Santos, o óbito, ali que tá errado, hoje um oficial cobra uns R$120. Mas se, Paula, um oficial ele se nega por algum motivo, ele pode, via judicial, via fórum, contratar um advogado.
R$ 3.500 só de honorários advocatícios, mas então é assim, não é barato, mas se você consegue colocar mais pessoas, é um excelente investimento. Eu tô querendo já ver se eu consigo achar cabreira, porque ele falou que tem cabreira lá na Itália. Já tô achando que vale a pena. Tem um processo, tem um advogado muito famoso em Santo André que a gente fez o processo como cabreira, é italiano. Olha lá, tá vendo? Eu já vou achar. Vou achar o vovô com família, né? O vovô é bem desses. Bruno, põe pra gente aqui o Instagram pra gente mostrar, porque ele falou, e você tem bastante gente famosa Opa. aí, né? Vamos mostrar o Instagram pra gente dar uma olhadinha primeiro, depois a gente vai no... Baixa ali pra gente ver, ó lá. Então é Trastevere, é isso? Isso, Trastevere Cidadania. Olha ali, ó, a primeira. Dani Calabresa. E o legal, Bruno, se você ver os comentários, eu tenho, acho que mais de 46 mil, parece. Tá? Depois, quem puder entrar... Pra dar uma olhada. Isso, para dar uma olhada, mas porque aqui eu tô pela da Trastevere. É, Clica lá em cima, ó, Dani Calabresa, tá vendo? na Dani Na consegue. Dani, se você conseguir achar a postagem dela, não deve estar muito longe, mas enfim, eu posso encurtar. Tem mais de 50 mil comentários hoje. Então, é interessante você pegar ela essas posta pessoas. bastante, a Dani. Isso, a Dani bastante, depois você consegue encontrar em off aí você mostra, mas tem mais quase de 50 mil comentários. E muita gente explodiu. perguntando como eu faço, onde é que é. Muita gente, com todo tipo de pergunta, tá? Depois, com calma, se você quiser ver, você pode ver que tem mais de 50 mil comentários. E aí, vocês estão aí na Rua das Esmeraldas. Isso, nós estamos em Santo André, na Rua das Esmeraldas, 395, primeiro e segundo andar. E interessante, Paulo, porque... Caio Paduan, Beca Milano, Dani Caio Paduan é nosso Calabresa. embaixador. A Beca Milano é uma querida. Até o marido dela, que é o diretor artístico hoje do SBT, o Fernando Pelégio. Beca Milano. Beca Milano, tá? Fazendo o processo dela, do marido e da família. O marido tá fazendo a proeficiência? O marido, ele também. O marido é somente o Fernando Pelégio, diretor artístico então do tá SBT. bom. Então a gente faz também pela tem. família dele. Entendi. Ele também tem. Ele também tem essa parte. Ele não precisa levar café na cama. Ele já tá fazendo o processo pelo lado da família. Eu vou te falar que é mais fácil eu ter que levar o café da cama, viu? Porque o marido, a família é italiana. Aí acho ótimo, lógico, não, tem opção. ele leva a filha no final de semana, ela fala que ela vai comer macarrone. É a família. É mais fácil eu ter que levar o café da cama. E aí a gente consegue, então, ó, Trastevere Cidadania, Perfeito, é o Instagram, o Facebook e o YouTube. E aí você entra, consegue fazer ali o link na bio, já consegue fazer o contato. Já fala o WhatsApp. Ó, a Annelise, que é a mulher do patrão, já segue, você viu, né? Você viu? A Annelise deve estar. Você viu, Bruno? Eu vi. Ali, ó, a Aninha já, ó, a Annelise Trindade, ó. Ó lá, ó. A Anne deve estar tentando, ó. Aí consegue o nosso site, WhatsApp, Instagram, Facebook, como chegar. Perfeito. E aí é difícil, eu consigo marcar, que você falou que agora você é só o embaixador, Não, né, porque Eduardo? ali, eu tô na operação, eu sou aquela pessoa muito inconformada, a gente sempre busca excelência. Então eu vejo, Deixa aberto aí que eu vou eu pegar acho esse que vídeo. no máximo em 4 horas a gente já tá falando com o cliente. Então primeiro vem uma triagem, né? Para a gente saber aonde eu levo o meu cliente, se ele já é um cidadão italiano reconhecido e ele tem que fazer um passaporte, um AIRE, se eu mostro o lado da genealogia. Então, eu acho que em 4 horas ele já está falando com um especialista de ponta. Então, quem tem interesse é só mandar um WhatsApp. Eu acho que o caminho mais rápido é o WhatsApp. WhatsApp. Vamos passar o vídeo? No ABC Paulista, a Trastevere é uma empresa especializada nas áreas de assessoria e consultoria para o processo de reconhecimento da cidadania italiana. No início de 2020, o programa Mundo Empresarial esteve em Santo André para conhecer a história do Eduardo e da Vanessa, proprietários da Trastevere. Nosso programa está de volta Vanessa é a para esposa? saber Vanessa é a o que esposa. mudou nesse período. A empresa que ocupava cerca de 40 metros quadrados, hoje está em uma área com quase 400 metros. A equipe também mudou, saindo de 8 para mais de 40 colaboradores. E uma das E agora tá razões com para esse 60. crescimento 64 funcionários e Olha a gente tem isso. mais 50 vagas para preencher, você acredita? Tenho 50. conhecimento de causa. Eu morei 6 anos na Itália, então eu evidenciei, fui fazer a minha cidadania no caso. Então hoje o que o cliente busca? Encontrar um escritório que vai entregar
a realização do sonho dele. Com uma equipe maior, o atendimento foi ampliado. Atualmente, a empresa entrega, em média, 5.000 cidadanias ao ano. Também Nossa, localiza muita coisa, de né? 70 Um volume a muito 80 alto, certidões por mês, com serviço de genealogia. Hoje, para você fazer um processo, você precisa ter a certidão de nascimento do italiano, casamento dele, o óbito. Então, hoje, eu tenho um time de especialistas em genealogia. Nós fazemos pesquisa e busca de documentos. Além das famílias que procuram a gente, essa alta demanda que a gente tem, muitos artistas estão procurando a gente para fazer o reconhecimento da sua cidadania italiana ou até mesmo para atualizar um passaporte. E aí o tempo é esse, média de 18 meses. Pode tentar a cidadania sem Até 18 meses. geração. É o limite Porém, do prazo para ser ideal definido é o que isso processo. seja feito o quanto antes, pois uma mudança Não, é isso que você falou, né? O negócio é a mudança que pode ocorrer a qualquer momento, Ô, né? Paulo, eu vejo esse vídeo, pra mim ele já é um vídeo defasado, É porque, antigo, cara, né? meu, A coisa é muito muda recente, muito a coisa rápido. muda muito. É porque é política, né? Gente, a gente fala muito de política aqui, né, Eduardo? Política é uma coisa que tá na vida Organismo vivo, toda. É sim, tudo. é tudo. Pega tudo. Então, como você falou, se a primeira-ministra é um braço de ferro, Promulga uma se lei ela ali, não quer mais abrir para estrangeiro, porque tem muito disso, Tem né? muito a gente tá disso. vivendo isso em Portugal, né? Que eu já falando Sim. antes também. Se não quer mais estrangeiro, se não quer essa recepção, para ela resolver que ela quer mudar isso. Meu, tem atitude, faça o seu processo, ou pelo menos se informe quais os documentos, o que você precisa para ir atrás da sua tão sonhada cidadania italiana, seu passaporte vermelho. Não, e gente, é tudo, é tudo. Eu amo viajar, eu adoro viajar. E assim, é aquela coisa de você não precisar pegar fila da alfândega lá fora, não ter que precisar ficar esperando por 400 dias de visto pra ir pros Estados Unidos, pra ir pra Disney. Você não tá nem falando de empreender ou ir morar fora, né? Você tá falando da facilidade de você ter um passaporte que é bem recebido em qualquer país e Sim. não precisar ficar passando por uma fila de 1.000 pessoas. É isso aí. Hoje nós somos em 4 irmãos. Eu tenho uma irmã que mora na Califórnia, uma irmã que mora em Bristol, na Inglaterra, e meu irmão que mora na Itália. Se você vê a qualidade de vida deles, e você não precisa ganhar tanto dinheiro lá, porque tudo é muito barato. Para você ter uma noção, Paula, uma passagem aérea de Fiumicino, que é Roma, para Santander, na Espanha, você paga €1 a passagem aérea. Edu, eu duvido. É só dar um Google. €1 a passagem aérea e 14 euros de taxa. Você está numa economia que não tem violência, que não tem instabilidade. Você ganha 1.300 euros e você paga 30 euros para ir e voltar. Eu falo, cara, eu quero morar ali. Uhum. E as pessoas que vão para a Europa, você tem 90 dias de turismo, você tem 3 meses. Eu amei o país. Cara, vem embora, não pode ficar, você vai ficar ilegal. Pera, porque eu tenho o sobrenome, vai atrás, busca isso, porque são benefícios. Tudo tá mudando. Não, e a gente tá num momento, né, do Anywhere Office, né, que se você pode muito tranquilamente morar fora. O meu marido, inclusive o Renato, ele recebeu um convite agora, não vou saber qual que é o país, ele trabalha com riscos financeiros, ele tá indo pra palestrar. Aí eu falei pra ele, amor, vou ter que pegar um passaporte europeu, não vou ter? Ele falou, era bom a gente conseguir um passaporte europeu para possibilidade de se receber um convite para morar fora, a gente conseguir tranquilamente. Se tem o direito, tem que ir atrás, não tem como, porque você não sabe o dia de amanhã. Para você ter uma noção, muitas pessoas me procuram lá e falam, Eduardo, eu tô pleiteando, a vaga de TI não, lá fora tá muito em alto. O Brasil não tá segurando os talentos, e por você para o mercado espanhol, você entra como europeu. Para competir, porque se você é um brasileiro, parece que você tem uma redução na folha de 20% do seu salário. Eu vou como italiano. Olha isso. E as pessoas estão indo atrás, estão fazendo o processo. Então é só pegar ali, entrar na Trastevere Cidadania no Instagram, conseguir o acesso com vocês, 4 horas vocês entram em contato, faz esse contato, chama a família no grupo para ficar mais barato. Isso mesmo, é verdade, isso. E em até 18 meses você tá com o seu processo concluído, né? Com ato de nascita na mão. E aí as pessoas vão atrás do passaporte ou não. Porque o que é a cidadania? É um papel de pão, desculpa a expressão, mas é um ato de nascita com seu nome. É a mesma coisa aqui no Brasil. O que é a cidadania? É você ter uma certidão de nascimento no seu nome. Passaporte é uma outra coisa, vou na Polícia Federal. Na Itália você vai no consulado. Então a primeira coisa é você ser reconhecido através de uma certidão de nascimento. E aí, a partir disso, vocês fazem esse processo também para poder fazer todo o processo. Tem uma coisa bem interessante, um serviço nosso que é chamado AIRE.
que é um AIRE, Eduardo? Eu sou um cidadão italiano reconhecido, eu tenho um passaporte italiano. Se eu caso, se eu me separo, se eu fico viúvo, se eu mudo de endereço, ou se nascer um filho, eu tenho que avisar o consulado. Então eu tenho um cadastro, login e senha. Eu posso mudar para a porta do lado. O meu cadastro desatualizou. Então é um serviço que depois você vai ter que começar a fazer, uma vez que você já é cidadão italiano. Nasceu o segundo filho, o terceiro. Para você fazer um agendamento do passaporte hoje no consulado, eles vão perguntar: onde é o seu endereço? Eu já tenho cadastro. Ah, mudou de endereço? Primeiro atualiza o AIRE, para depois fazer o passaporte. Então tem a burocracia também. Mas os benefícios em vista a isso são vários. Gente, vão conhecer, vale a Por pena. favor. Eu conheço pela vovó, vou te falar que, olha, é uma dor de cabeça consulado. A cada um ano tem que levar a vovó lá para poder fazer a fé de vida e eles pedem realmente toda a documentação de novo, qualquer mudança. É melhor ter alguém para fazer esse auxílio, porque no meu caso, por exemplo, foi o que eu falei, não consegui o passaporte. Ponto, acabou. Mas assim, a burocracia dos caras é grande, compensa mais conhecer gente que já sabe os Paranauê, né? Tem coisa que não dá pra errar, Paula. Não é hora de economia. Não. É hora de falar assim, cara, é isso. Vamos fazer. Não, é os Paranauê, igual você falou, né? Imagina você sair daqui, você chegar até lá na Itália, e aí você não deu o documento, tem que voltar e começar do zero o processo. Ô, Paula, quando você vai pra Itália, porque também tem a forma de você fazer o processo via administrativo. O que é o administrativo? É o in loco. Eu já tive 4 casas na Itália só para fazer processo administrativo. Hoje eu não faço mais isso pela dificuldade. Eu ainda tenho, o meu irmão também, ele me ajuda, né? Ele tá lá. Mas se você tenta fazer por conta um processo, lógico que você pode ter sucesso. Mas tem um negócio chamado assim, ó, permesso di soggiorno di attesa. Uma permissão de estadia por tempo. Se você não paga essa taxa, você fica mais que 90 dias, você fica ilegal no país. Então a primeira coisa que a gente faz quando vai fazer um processo de cidadania italiana administrativa é paga essa taxa. Quem é um aventureiro, ele não faz, mas tinha que fazer, acabou o processo. Ele tem que sair da comunidade europeia, ele tem que voltar para o Brasil e ficar 6 meses. Então às vezes é uma desatenção, põe tudo a perder, passagem aérea, alimentação. Hoje almoço e janta não sai por menos de 50 euros. Pelo amor de Deus, gente. R$250. Você tem que ficar em média 5, 6 meses lá. Então tem que pôr na ponta do lápis e falar, eu não vou correr o risco. Compensando procurar uma agência que vai fazer por aqui, vai te parcelar, Com não certeza, é mesmo? Não tenha dúvida disso. Então, Trastevere, é isso? Trastevere, falou muito Agora bem. eu falei certinho. Parabéns, Paula. Ó, tá vendo? Eu já posso começar a tentar pranchar para o Não é? café da manhã, né? Com certeza, é uma italiana, uma espanhola. Aproveita o marido que já tem a possibilidade e faz 1 ano e meio de curso. Fala meio cantado, Trastevere. Eduardo, muito obrigada pela presença. Queria agradecer você Gratidão. que veio. Agradecer vocês que ficaram em casa aí com a gente também vendo. Então procurem Trastevere Cidadania, tá lá no Instagram, tem todos os contatos. Façam pelo menos a análise. 30 milhões de pessoas, quem sabe você seja um deles, com né? Com certeza. Vou ter um prazer em receber os contatos de vocês. Muito obrigado pela oportunidade, Paula. Obrigada a gente que ficou até aí com a gente pra falar sobre isso. Quem tiver também qualquer dúvida pode chamar a gente, não tem problema. Obrigada, tchau, até a próxima. Até mais, arrivederci.